intensiva. Aqui tem professor delegado, tem professor que já passou numa porrada de concurso público para te auxiliar a chegar na gloriosa Polícia Civil do Ceará. E ó, simulado toda semana entrando, plano de estudo personalizado, mentoria personalizada dentro do curso, um montão de blocos de teoria e de questões no final, já no estilo da banca IDECAN. Não perca tempo, clique agora em Saiba Mais, entra pro jogo com quem realmente... Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui no Objetivo Concursos. Nós vamos aqui tratar Direito Administrativo em Questões, o tema hoje é especialíssimo, meus queridos. Nós vamos falar sobre organização da administração pública, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, a previsão aí que 2 blocos, a gente consiga fechar a esses temas extremamente importantes para a sua prova em questões, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira questão. Primeira questão que fala assim, ó. Sobre as características das entidades da administração indireta, considere. Aí ele vai trazer para a gente as proposições, 2 proposições. Mas antes eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala de organização da administração pública, nós temos 4 entes da federação, União, Estado, Município e Distrito Federal. Esses entes são pessoas jurídicas de direito público interno, porque compõem a estrutura da República Federativa do Brasil. Pois bem, o Brasil, diante dessas grandiosas demandas, um país de dimensões continentais, né, o Constituinte teve a inteligência de abrir a possibilidade de, caso esses 4 entes queiram aumentar mais o contingente de pessoas, de organizações para alcançar a concretização dessas contingências, que são necessidades do poder público, pudesse criar entidades que chamamos da administração pública indireta, que também nós chamamos de entidades administrativas. Então, o Constituinte abriu a possibilidade de União, Estado, Município e Distrito Federal, que compõem a administração pública direta, né, criarem, através de lei, ou autorizarem a criação através de lei, de autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, tá, e as fundações. Ou seja, abriu-se a possibilidade de se criar o que chamamos de entidade da administração pública indireta. E aí, a gente tem que lembrar daquele macete, né, o FASE. Deixa eu colocar para vocês aqui para facilitar. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Né? Lembrando que fundação e autarquia são pessoas jurídicas de direito público. Enquanto sociedade de economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito quê? De direito privado. Porque além de explorar uma atividade econômica, podem também prestar serviço público. Ou seja, podem também, além de prestar serviço público, explorar atividade econômica. Beleza, não esqueça disso, tá? Professor, então essas entidades que compõem a administração pública indireta, elas podem ser ou de pessoas jurídicas de direito público ou pessoas de direito privado? Isso. Todas aquelas que compõem a administração pública direta, União, Estado, Município e DF, são PJ de direito público. As demais, né, indiretas, as autarquias e as fundações públicas são pessoas de direito público. Agora, a sociedade de economia mista e empresa pública são pessoas de direito privado, tá? Outro ponto importante que eu preciso que vocês entendam são os consórcios. Os consórcios, eles podem ser tanto de pessoas de direito público, como também pessoas de direito privado, a depender da sua composição. Então, a questão é exatamente sobre isso, sobre essa organização, tá? Vale observar que, antes de resolver a questão, além daquelas entidades que compõem o que chamamos de administração pública direta, tá? E a indireta, tem também os particulares em colaboração. Quem são, professores, particulares em colaboração? São pessoas físicas, pessoas jurídicas que, no seu ministério privado, vão estar auxiliando mediante uma delegação de serviço público. Ou seja, o poder público delega a execução de um serviço, por exemplo, para aquelas instituições que são pessoas de direito privado, tá? Estarem ajudando o Estado. São os delegatários, por exemplo, de serviço público. Então, veja que as demandas aqui do Brasil, dentro dessa organização político-administrativa, são realizadas diretamente, né, os serviços públicos são realizados diretamente pelos entes da administração pública direta, indiretamente pelas entidades administrativas ou entidades da administração pública, que são as indiretas, e, por fim, nós temos os particulares em colaboração, tá? Sem falar nas paraestatais, que é o Sistema S, SESC, SENAI, SENAL, aquelas que ficam do lado, né, do poder público, por isso que são chamadas de do lado, estatais, do lado do Estado. Beleza? Então, essa basicamente é a organização da administração pública. Então, deixa eu só colocar aqui para você, ó, divide-se assim, ó, a administração pública ela pode ser direta, ela pode ser indireta,
tá? Ela pode ser através dos particulares em colaboração, que são os delegatários, tá? E, claro, podem ser as paraestatais, só para você lembrar. Eu sei que é juntinho, mas só para você lembrar, paraestatais, tá? Lembrem-se que quando se fala de administração pública, você precisa lembrar disso aqui. Direta, União, Estado, Município e Distrito Federal. Indireta é o FASE, Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Particulares em colaboração, permissionários, concessionários e autorizatários de serviço público, tá? E, claro, Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, todas essas aqui são pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? Essas aqui, paraestatais, são pessoas jurídicas de direito privado. A direta são pessoas jurídicas de direito público, E, claro, as indiretas, você já viu aqui comigo, ó, Fundação e Autarquia, PJ Direito Público, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, PJ Direito Privado. Beleza, super tranquilo. Então, vamos agora à resolução da questão, tá? Questãozinha bem tranquila, questão que fala assim, sobre as características das entidades da administração indireta. Então, a questão está direcionando para quem? Para a indireta. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. E até mesmo pode cair questão de consórcios públicos. Vamos lá. Ele vai trazer para a gente duas proposições. Olha só, terão sempre personalidade de direito público. Pessoal, isso aqui está errado. Eu não posso falar que sempre as entidades de administração pública indireta terão personalidade de direito público. Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu tenho, mais uma vez, as sociedades de economia mista e as empresas públicas que são pessoas jurídicas de direito privado. Também são chamadas de estatais, tá bom? Então, a primeira já fica errado. Segunda proposição. Poderão assumir personalidade de direito público ou de direito privado, a depender de sua lei de instituição ou autorização. Perfeito. Isso aqui é o que chamamos de característica... Opa, peraí. A questão, pessoal, a questão não é assim não, só vou corrigir aqui, ó. A questão não é para a gente julgar, não. Peraí, professor, só vai corrigir aqui. Não pede para julgar, tá bom? A questão vai trazer duas proposições e pede para a gente fazer uma associação com os gabaritos. Agora sim, tá? Terão sempre personalidade jurídica de direito público. Quem são? Quem são as instituições que terão sempre personalidade de direito público? Agora sim, né? As autarquias ou as fundações públicas. Autarquias e fundações públicas. Beleza. Poderão assumir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, a depender da lei de instituição. Agora sim, os consórcios. Professor, os consórcios estão na indireta? Estão. Os consórcios que podem assumir a personalidade de direito público ou direito privado. Então, aqui, agora sim a gente consegue resolver a questão, né? As características 1 e 2 correspondem, respectivamente, à agência executiva. Não, agência executiva não. A agência reguladora também não. Agência reguladora são autarquias em regime especial. Então, elas só serão pessoas jurídicas de direito público. Empresa pública. Está errado, porque a empresa pública vai ser pessoa jurídica de direito privado. Autarquia, sim, sempre terão personalidade de direito público. Autarquia, sim. Consórcio público também. Consórcio público pode ser, está correto, conforme a segunda proposição. Os consórcios públicos podem ser tanto de pessoa jurídica como de pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Então, letra C é o nosso gabarito, tá? Agência, empresa pública, não. Empresa pública só direito privado. Fundação governamental, ficou errado aqui, gabarito letra C. Beleza, questãozinha, tranquilidade total, tá bom? E, professor, onde que eu vou encontrar essa previsão dos consórcios? Vamos lá, veja comigo aqui, ó. As autarquias, queridos, as autarquias sempre terão personalidade de direito público. Tranquilidade, tá? São entidades criadas por lei que desenvolvem atividades típicas de Estado. Os consórcios públicos, por sua vez, podem ter personalidade de direito público ou privado, conforme prelecionou a Lei 11.107 de 2005, nos seguintes termos. Artigo 1º, parágrafo 1º, falando assim, ó, o consórcio público constituirá associação pública ou pessoa de direito privado. Então, pode ser tanto pública como privada os consórcios, beleza? Com tranquilidade total? Pois é. E aí, questãozinha resolvida dentro do conceito de organização da administração pública. Bom,
Agora vamos lá para a nossa segunda questão. Segunda questão na tela para vocês. Ó. A segunda fala assim, ó. Acerca das fundações instituídas e mantidas pelo poder público, a Constituição Federal de 88 dispõe. Letra A. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, excluídas as fundações que possuem conselho fiscal para esse fim. Pessoal, não. Fundação, ela também vai se sujeitar aos controles feitos pelos tribunais de conta, até porque as fundações ali têm dinheiro público muitas das vezes, tá? Principalmente fundação de direito público. O que é uma fundação? É quando você afeta um determinado patrimônio ou a uma finalidade pública. E quando a finalidade ela é pública e o patrimônio público ele é afetado, nós temos ali uma fundação pública e se sujeita sim ao controle de contas ali feito pelo poder legislativo na figura dos tribunais de conta, tá bom? Então tá errado porque excluídas não. Letra B, vamos lá, letra B, nosso gabarito com certeza é a letra B, que fala assim: aplica-se às imunidades tributárias no que se refere ao patrimônio, renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Perfeito, tá bom? Vou explicar para vocês o que seria essa imunidade. Imunidade tributária sobre a questão do patrimônio, renda e serviços das entidades que são instituídas e mantidas pelo poder público é que não vai incidir, por exemplo, imposto de renda, que é um tributo federal, sobre os bens, sobre o patrimônio e os valores que compõem aqui a estrutura das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Elas sim, como nós temos ali um regime público, nós temos essas imunidades tributárias. Exatamente. Então, letra B de bola está correta, a previsão inclusive na Constituição. Lembrem-se que as fundações, repito, as fundações públicas têm imunidade tributária. Por quê? Porque não incide tributo, não incide imposto sobre o seu patrimônio, sobre as suas rendas e sobre os seus serviços. São, digamos que não pagam, têm essas imunes, tá? Imunidades tributárias. Ok, pessoal? Então, letra B de bola, vamos fazer um confere na letra C. Letra C fala assim, ó. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e fundação. É autorizada a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista. Cabendo a lei complementar, nesse último caso, definir a área de atuação. Não. A área de atuação ela vai ser definida por lei complementar, mas é no caso das fundações. Então, aqui ele misturou com o texto constitucional, tá? Letra D. A proibição de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas aplicam-se apenas às fundações de direito público e não às de direito privado. Errado. A acumulação de cargo, emprego e função pública aplicam-se tanto à administração pública direta e indireta, tá bom? Sobretudo ali nas fundações públicas. Tanto faz ser direito público ou direito privado. Sempre aplicam-se essas proibições, tá bom? Beleza, então, o que está errado aqui? A expressão apenas deixou errado. Letra E. O afastamento eleitoral previsto no artigo 38 da Constituição Federal não se aplica aos servidores públicos da administração fundacional, apenas aos que atuam na administração direta e autárquica. Errado. O afastamento eleitoral previsto no 38, sim, aplica-se também àqueles servidores que atuam na administração fundacional. Por exemplo, uma fundação pública, tá bom, em que um servidor público esteja ali, pleitear cargo eletivo, precisa se afastar. Beleza, então, errado aqui a letra E, gabarito letra B de bola. Vamos aqui às previsões constitucionais. É importante que vocês façam as anotações. Veja comigo aqui, começando aqui pelo artigo 150 e seus incisos. Olha aí a questão da imunidade das fundações. Vamos lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, não pode a União, né, aos estados, o Distrito Federal e os municípios instituir impostos. As imunidades tributárias são relativas aos impostos sobre o patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos e das suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação, de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais, tá? Então, aqui nós temos a imunidade relativa aos impostos. E, claro, ainda continuando sobre aquele controle feito pelo Poder Legislativo, o artigo 71, ele fala assim para a gente, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas mantidas pelo Poder Público Federal. E a conta, né, as contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Então aqui veja que
o Tribunal de Contas vai ter competência para julgar as contas, inclusive, das instituições que compõem a administração pública, o que indireta. Lembrando que a questão também estava errada por conta disso aqui, ó. Artigo 37, inciso 19, que fala que somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar nesse último caso. Qual o caso? Fundação, definir a área da sua atuação. Então, aqui ficou fácil. Lembrar que a lei ela vai criar a autarquia e vai autorizar a criação de autarquia, aliás, a autorização de fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, somente por meio de lei específica é criada a autarquia. As demais são autorizadas por lei. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que as fundações, a lei complementar que vai definir o seu campo de atuação. Das fundações, a questão falou diferente, tá bom? E claro, o 38 ele vai falar, o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício do mandato eletivo, aplica as seguintes disposições. Aí nós temos, né, a disposição relativa ao afastamento. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual e distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Tá? É a licença para pleitear cargo eletivo. Um afastamento que está previsto, inclusive, no texto constitucional. Então veja que, inclusive, servidores de fundações também devem cumprir aqui esse afastamento. Beleza, pessoal? Vamos lá, questão de número 3, na tela aí para vocês. Ó. Questão 3 fala assim, o Estado Y pretende criar uma entidade da administração indireta para desempenho de funções tipicamente estatais, tá? Então, vamos lá, vamos imaginar aqui o Estado Y criando uma entidade de administração indireta. Ou ele vai criar uma fundação, ou uma autarquia, ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública. Beleza. Aí veja, para exercer uma função tipicamente estatal, quem é que pode exercer uma função tipicamente estatal? É uma autarquia, tá bom? Uma autarquia. Sociedade de economia mista e empresa pública não pode, até pode exercer uma função tipicamente estatal, mas também poderão explorar a atividade econômica. Então aqui, pelo fato de poderem também explorar a atividade econômica, já estão fora, tá? Então quando a gente fala em explorar uma atividade tipicamente estatal, um serviço público, por exemplo, só pode ser feito por meio de uma autarquia. Continuando, sabe-se que a existência legal da referida entidade não depende de inscrição dos seus atos constitutivos no registro civil de pessoa jurídica e na junta comercial. Opa! Por quê? Por que ele está falando isso? Porque para que eu possa criar aqui, por exemplo, empresa pública, sociedade de economia mista, a depender do seu formato de exploração, elas precisam registrar os seus atos constitutivos, tá? Ali de pessoa jurídica na junta comercial, coisa que não precisa aqui na autarquia. A autarquia não precisa fazer isso. Por quê? Porque não vai explorar a atividade econômica, tá? Continuando, diante de tais características, tal entidade é aí ficou fácil, uma autarquia, tá? Por que não é empresa pública? Porque a empresa pública não vai realizar somente atividade típica estatal e, claro, seus atos constitutivos precisam ser registrados em junta comercial. Sociedade de economia mista também, fundação de direito privado também, empresa privada para estatal também. Então, fica aí a letra B de bola, que é o nosso gabarito. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos só pegar aqui esse quadrinho para a gente fechar esse bloquinho e você ficar extremamente atento com relação a isso. Ó. Presta atenção. Entidade. As entidades estão aqui. Ó. Eu tenho uma autarquia, a personalidade dela é direito público, a lei é que cria as atividades, somente atividade típica do Estado. Tá? Por exemplo, prestação de um determinado serviço de fiscalização, prestar um serviço público, realizar atividade de fomento, atividades que são típicas do Estado, só podem ser realizados por autarquia. Beleza? Beleza. Fundação pública. Fundação pública. Fundação pública, vocês precisam lembrar que ela também pode ser direito público ou direito privado, já muda um pouquinho. Quando ela é de direito público, a lei que cria, assim como a autarquia, mas quando ela for fundação de direito privado, a lei tem que autorizar, tá? E claro, a atividade somente vai ser atividade de interesse social, beleza? Isso no caso das fundações. Agora, sociedade de economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito o quê? Privado. Privado.
A lei autoriza, não cria. Então, a lei vai autorizar ali a criação de uma fundação pública, aliás, a criação de uma sociedade de economia mista, como, por exemplo, Banco do Brasil. A lei autoriza a criação de uma empresa pública, como, por exemplo, Caixa Econômica Federal. Então, veja que a lei autoriza. E, claro, podem prestar serviços públicos aqui, ó, e também explorar uma atividade econômica. Por isso é que o regime jurídico dela, segundo a doutrina, vai ser um regime jurídico híbrido. Porque é parte de direito público e parte de direito privado. Tá bom? Regime jurídico híbrido. O regime jurídico das autarquias, regime jurídico público, tá? Regime jurídico público. E por aí vai. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra esse bloco e eu já espero você no próximo para que nós possamos dar continuidade a esse estudo de direito administrativo, organização da administração pública. Volto já. Valeu. Fui, galera. Chegamos aqui para mais um bloquinho, dando continuidade ao estudo da organização da administração pública, tá? Resolvemos uma questão no bloco passado, questão 3, e agora nós vamos para a questão de número 4. Na tela para você, questão 4. Fala assim: a descentralização no âmbito da administração pública opera-se de várias formas, sendo um dos seus exemplos. Questãozinha muito tranquila, tá, pessoal? Vamos lá. Existem dois institutos que vocês precisam ter isso em mente, não podem confundir, que vai ser a descentralização e a desconcentração. Desconcentração. Tá? O que significa descentralização? Significa que a administração pública está criando uma nova entidade administrativa. Então, vou colocar aqui, ó, entidade administrativa. Tá bom? O que significa desconcentração? A administração pública está criando um novo órgão dentro da sua mesma estrutura. Não é uma nova pessoa jurídica. Então, ali eu tenho a criação de um novo órgão. Um novo órgão. Por exemplo, a nova gerência dentro do ministério. Uma nova, digamos, coordenação dentro do ministério. Então, eu estou criando somente um órgão dentro da mesma estrutura. Beleza? Beleza. Olha só o macete aqui, ó. Descentralização tem um E, então eu crio uma nova entidade. Beleza? Por exemplo, a União criou aqui uma autarquia. Pronto, aqui eu tenho um procedimento de descentralização. Por quê? Porque foi criada uma entidade. Outra coisa, outro exemplo, a União Federal criou uma sociedade de economia mista. Então aqui eu tenho descentralização, porque foi criada uma entidade. Beleza? Quando é que vai ser desconcentração? É quando eu crio um órgão dentro da mesma estrutura. Então vamos imaginar que a União criou simplesmente mais um ministério. Ministério dos Estudantes para concurso. Pronto, tá aqui, ó. Ministério dos Estudantes para concurso. Nesse caso, quando cria um órgão dentro da sua mesma estrutura, que não é uma nova pessoa jurídica, eu vou chamar de desconcentração. Beleza? Então lembrem-se, na descentralização eu tenho a criação de uma nova pessoa jurídica. Na desconcentração eu tenho a criação de um novo órgão dentro da estrutura. Tá? Uma nova pessoa jurídica sendo criada vai ser o quê? Vai ser descentralização. Detalhe importante, na descentralização, quando eu crio uma nova entidade, não tem subordinação entre a entidade que foi criada e a entidade que criou. Então, por exemplo, a União Federal, quando cria o INSS, que é uma autarquia, não tem subordinação. A única coisa que acontece dentro de uma relação ali é o que chamamos de controle finalístico, ou simplesmente chamado de tutela. A União simplesmente vai fiscalizar para saber se a autarquia está cumprindo ali para aquilo que ela se propôs. Simples assim. Da mesma forma, os órgãos, tá? Os órgãos são diferentes. Quando eu tenho a criação de um órgão, nós temos a manutenção da hierarquia. Tem subordinação. Então, na descentralização não tem... na descentralização não tem subordinação, na desconcentração tem subordinação. Porque quando a União criou o Ministério está subordinado à estrutura da União. Simples assim. Só que a questão está pedindo o quê? Descentralização. Letra A. Cria órgão no âmbito da estrutura da administração. Complexo de atribuições específicas e dotados de autonomia funcional. Não, porque criação de órgãos dentro da mesma estrutura eu vou chamar de desconcentração. E está pedindo descentralização. Beleza? Beleza. Letra B. Delegação de serviços públicos para particulares, mediante permissão ou concessão, como modalidade de descentralização por colaboração. Perfeito. Perfeito. Nesse caso, a administração pública não está criando, mas ela está delegando. Ela está entregando a execução de um serviço para um particular, que é uma nova pessoa jurídica ou uma pessoa física. No caso, permissão e concessão é exatamente isso. Então, delegação está correto aqui, realmente é uma forma de descentralização. Tudo bem? Beleza? Letra C.
Instituição, por lei, de empresa pública sujeita ao regime jurídico de direito privado, exclusivamente em relação às obrigações fiscais. Nesse caso, até seria uma descentralização, mas eu não tenho aqui exclusivamente relações de obrigações fiscais. Está errado. Letra D. Instituição de autarquia como expressão de especialização da atuação da administração que pode possuir natureza pública ou privada. Nós vimos que a autarquia somente tem natureza pública, não tem natureza privada. Criação de organizações sociais instituídas mediante contrato de gestão para atuarem como delegatárias na prestação dos serviços públicos ou atividade de interesse público. Não, nesse caso, não se trata de descentralização. Então, letra B de bola, nosso gabarito, excelente questão, tá? Então, veja aqui, deixa eu colocar para vocês aqui, ó, a delegação da prestação de serviços públicos a particulares é exemplo de descentralização por colaboração. Descentralização mediante delegação pode vir também assim na sua prova, ou então delegação negocial, tá? Delegação negocial, delegação por colaboração, são expressões que podem vir na sua prova. Nada mais é do que a administração pública entregando, delegando para um particular para que possa lhe auxiliar. Delega somente a execução do serviço, ou por concessão, ou por permissão, ou até mesmo por autorização. Tudo bem? Beleza? Beleza. Vamos lá. Questão de número 5 na tela aí para vocês. Vamos lá, queridos. Fala assim, ó. Para maior especialização na execução das atividades de sua competência, os entes políticos podem promover a criação de entidades descentralizadas. E aí, ó, apareceu na minha prova descentralizada, já puxa-se criação de entidades ou delegação para particulares, concessão, permissão, por exemplo, tá? Vamos lá. Que comporão a administração indireta. Agora, se ele fala aqui indireta, aí já vai ser entidades. No tocante à administração indireta, letra A. A empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Ok. Com patrimônio próprio e capital exclusivamente estatal. Devendo revestir-se obrigatoriamente da forma de sociedade anônima. Pessoal, tá errado. Começou até certo. Características de uma empresa pública. Realmente, a empresa pública, o seu capital ele é todo público, a instituição e integralização do seu capital vai ser totalmente público, então ele não tem dinheiro privado, como acontece, por exemplo, na sociedade de economia mista. Então, na sociedade de economia mista, sim, o capital vai ser misto, público e privado, sendo que o poder público tem que manter o controle acionário. Só que tem um detalhe, nas sociedades de economia mista, não nas empresas públicas, tá? Tem uma exigência, é que o tipo societário só se admite SA, sociedade anônima. Então aqui a questão está errada porque ele disse, a empresa pública admite somente sociedade anônima. Não, a empresa pública admite qualquer tipo societário, tá bom? Qualquer um. Agora, quando se trata aqui de sociedade de economia mista, aí sim, o tipo societário admitido somente vai ser sociedade anônima. Então, está errado aqui a letra A. Vamos ver aqui a letra B, veja comigo. Letra B. As entidades de administração indireta As entidades de administração indireta que sejam todas dotadas de personalidade jurídica de direito privado, em vista a maior flexibilidade do regime jurídico, são dispensadas de fazer licitação para realizar suas contratações. Não, galera. Claro que não. Claro que não. Observe que as entidades de administração pública indireta também se sujeitam, tá, ao regime jurídico público. Ok? Então, para fazer compras, para edificação de obras, tem que se sujeitar à lei de licitações. Só que no caso das estatais, nós temos a lei 13.303, é uma lei específica, mas tem que licitar. Se quiser fazer concurso público, aliás, se quiser fazer contratação de pessoal, tem que sujeitar concurso público. Daí falar nos concursos da Caixa Econômica Federal, concurso do Banco do Brasil, tem que fazer concurso público. Tá? Não é porque são pessoas jurídicas de direito privado que não tem que fazer concurso público. Se sujeitam, sim, às determinações do regime público, tá? Então está errado porque está dizendo que não precisa fazer licitação. Tem que fazer licitação. Letra B está fora. Letra C. Somente por lei federal poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, seja qual for o ente político envolvido. Pessoal, não. Claro que não, tá bom? Então, qualquer ente da federação pode criar uma autarquia, não é só a lei federal, beleza? Então, ficou errado aí. Letra D, empresa pública, sociedade de economia mista, as respectivas subsidiárias
que exploram a atividade econômica de produção e comercialização de bens ou a prestação de serviços estão sujeitas ao regime de licitação, contratação pública idêntico ao aplicável aos órgãos de administração direta e às entidades de direito público, como as autarquias. Não é idêntico, porque eu acabei de falar para vocês. Ó. Por exemplo, licitação, nós temos a lei 14.133, né, a nova lei de licitações, que vai ser aplicado para autarquias, fundações públicas e as entidades de administração pública direta, União, Estado, Município e DF. Já as estatais, que são empresa pública e sociedade de economia mista, o regramento é outro, Lei 13.303, tá? Então veja que é diferente o regramento, então ficou errado aqui. Gabarito nosso vai ser letra E, que fala assim, ó. Letra E fala assim, a vedação constitucional da acumulação de cargos, empregos e funções abrange também autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, que são desmembramentos ali, né, que acontecem muitas vezes, e sociedade controlada, direta ou indiretamente pelo poder público. Beleza. A proibição de acúmulo de cargo, emprego ou função pública estende-se sim às entidades da administração pública indireta. Então, União, Estado, Município e DF, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública e como sócios, direito público, se sujeitam à regra de não poder acumular cargo, emprego ou função pública, salvo as exceções previstas na Constituição, tá? Vamos observar aqui o que fala o artigo 37 da Constituição, inciso 17, fala assim, ó, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções que abrangem autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Tá bom? Então aqui nós temos a determinação do próprio texto constitucional. Questão 6, vamos lá, questão 6 para vocês. Vamos lá, a questão fala assim, ó. A administração pública de determinado estado da federação está estruturada de forma descentralizada. Isso significa que, letra A, foi editada lei específica criando empresa pública e sociedade de economia mista, que podem prestar serviços públicos, mas não integram a administração indireta. Já está errado, né, pessoal? Está errado porque integra a administração direta e, claro, elas não são criadas por lei específica. Quando se trata de empresa pública e sociedade de economia mista, a lei o quê? Autoriza a sua criação. Então, como é que se cria uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? Eu tenho o que chamamos de ato constitutivo, tá? Que vai ser o estatuto ali da Caixa Econômica Federal, então o estatuto ali do Banco do Brasil, certo? E aí a lei primeiro autoriza, depois eu tenho um ato constitutivo que deve ser levado a registro, para que assim seja criado essas instituições, diferentemente de uma autarquia. A autarquia é a lei que cria. Então vamos lá, de novo. Autarquia, a lei cria uma autarquia. Sociedade de economia mista, empresa pública, a lei não cria, a lei autoriza a criação. Cuidado com isso. Beleza? Ok, então ficou errado a letra A. Letra B fala assim, a administração pública delegou integralmente suas competências e atribuições para os entes que integram a administração indireta. Olha aí, ó, delegou integralmente. Pessoal, não é delegação, tá? É outorga. Quando eu tenho aqui, ó, administração pública indireta recebendo ali uma atribuição do poder público, não é delegação, é outorga. Ficou errado aqui, tá bom? Letra C, foram constituídas pessoas jurídicas integrantes da administração indireta, isso, as quais foram conferidas atribuições originalmente de competência da administração central. Aí sim, nesse caso, letra C é o nosso gabarito, por quê? Porque quando fala que foram constituídas pessoas jurídicas, nós temos a descentralização. Novas pessoas jurídicas foram criadas, ou uma autarquia, ou uma fundação pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma empresa pública. Foram criadas integrantes da administração pública indireta, beleza? As quais foram conferidas obrigatoriamente, atribuições originariamente de competência da administração central. Isso, por exemplo, é como se o Ministério da Previdência entregasse a atribuição de cuidar da Previdência Social para a autarquia e INSS. Então aqui nós temos uma outorga de um serviço para ali a autarquia. A autarquia que é criada por lei, ela vai se virar. A única interferência que vai ter vai ser o que chamamos de controle, em que a União vai controlar ali, né, controle finalístico, para saber se o INSS, a autarquia criada pela União, está atuando em contento, tá bom? Então, letra C, bora fazer um confere na letra B de bola. Fala assim, ó, foram criadas autarquias, fundações e empresas públicas, pessoa jurídica dotada de personalidade própria, com a natureza jurídica de direito público. Errado.
Está errado por quê? Porque as empresas públicas são consideradas direito privado. Letra E. A administração pública foi autorizada por decreto ou por lei ou por decreto a criar, mediante lei específica, autarquias, pessoas jurídicas de direito público que executam serviços públicos. Errado. Autarquias só podem ser criadas por lei, não podem ser por decreto, tá bom? Letra C é o gabarito da nossa questão. Veja comigo aqui, ó. O Constituinte conferiu uma série de competências ao ente federativo. Quem é esse ente federativo? União, estados, municípios, Distrito Federal, o qual poderá ser atribuídas às entidades descentralizadas. Quem são essas entidades descentralizadas? É o Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. É o macete, né? Fase, tá bom? Assim, atribuições originariamente da administração direta, também chamada de central, beleza? São descentralizadas para a administração pública indireta, beleza. Questão de número 7, vamos lá. Questão de número 7 que fala assim, ó. A desconcentração, agora estou falando aqui de desconcentração. Então, falou em desconcentração, você já vai lembrar o quê? De órgãos. O que é um órgão? É um mero centro de competência. Órgão público não tem personalidade jurídica. Órgão público é uma estruturazinha que faz parte da hierarquia de determinado ente federado. Então, quando eu tenho ali um órgão público, eu tenho simplesmente um centro de competência, tá? É como se fosse um componente. E aí, ele fala também, ó, acerca da descentralização. Ele vai fazer o contraponto entre desconcentração e descentralização. Vamos lá. Letra A fala assim, ó. Letra A. A descentralização se consubstancia na transferência de poderes e atribuições para um sujeito de direito distinto e autônomo. Opa, parece gabarito, né? Realmente, na descentralização, eu tenho a distinção, né? Direito que vai ser entregue, atribuição entregue para um sujeito de direito distinto e autônomo, sim. Então, por exemplo, a União entregando uma atribuição para uma autarquia. Autarquia. Aqui eu tenho duas pessoas jurídicas, pessoa jurídica de direito público, e aqui também eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, tá? Então veja que aqui nós não temos subordinação. Não há subordinação. Aqui é uma nova pessoa jurídica. Foi criada por lei. Beleza? Então, aqui eu tenho descentralização. Beleza? Aqui é descentralização. Não tem subordinação. Eu coloco aqui, ó, sem subordinação. Aí veja, a criação de uma autarquia se consubstancia em uma desconcentração. Não. Vai ser o quê? Descentralização. Letra C. Ocorre descentralização quando há a criação de um ministério pelo presidente da República. Não, não é descentralização, é desconcentração. Errado, errado. Letra D. Na desconcentração, nunca haverá criação de novos órgãos públicos. Ó, na desconcentração, nunca haverá. Claro que há, tá? Quando eu falo em desconcentração, eu estou falando em criação de novos órgãos. Então, ficou errado aqui a letra D. Letra E. A atribuição interna de competência é a hipótese de descentralização. Não. Atribuição interna. Veja que ele falou aqui, ó, interno, não é desconcentração. Vai ser o quê? Aliás, não é descentralização. Vai ser o quê? Desconcentração. Então, gabarito vai ser o quê? Letra A. Beleza, pessoal? Então, desconcentração, descentralização, tema extremamente importante dentro da organização político-administrativa. Questão 8, vamos lá, questão 8 na tela para vocês. Ó, questão 8 fala assim, determinado ente federado pretende descentralizar serviço público. Ó, já guarda isso, ó, descentralizar serviço público de sua competência, transferindo para a pessoa jurídica de direito público, ó, transferindo o serviço para a pessoa jurídica de direito público, beleza. Deverá criar por lei específica uma autarquia que passará a integrar a administração indireta do Estado. Perfeito, é isso aqui. Por quê? Porque ele tem que entregar um serviço para uma pessoa jurídica de direito público. Vai ser autarquia, letra A. Por que na letra B? Poderá instituir autarquia ou empresa pública? Não, já não cabe empresa pública. Por quê? Empresa pública é pessoa jurídica de direito que privado. Já não dá. Deverá instituir por lei a autarquia que passará a integrar a administração direta. A autarquia vai ser indireta. Poderá instituir autarquia em empresa pública? Não, fica errado.
deverá criar por lei geral, autarquia não é lei geral, autarquia é criada por lei específica. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó. Criação de entidades da administração indireta. A autarquia, por a lei específica, cria a entidade. Demais entidades, a lei vai autorizar. Legal? Guarde isso. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, com relação às fundações, tá, pessoal? Se eu estou diante de uma fundação pública, de direito público, a lei vai criar. Beleza? Agora, se eu estiver diante da criação de uma fundação pública de direito privado, o que pode acontecer, aí nesse caso a lei vai autorizar e não criar. Então esse detalhe costuma cair muito em prova. Esse detalhe da fundação pública, que pode ser direito público ou privado. Cuidado, a fundação pública, repito, ela pode ser direito público ou privado. A fundação pública, quando é direito público, a lei cria, né? A fundação pública, quando é direito privado, a lei autoriza. Fica ligado, porque isso é extremamente importante. Eu me despeço por aqui, já encontro você no nosso próximo bloco, nosso último bloco sobre organização da administração pública. Mais questões vindo aí. Forte abraço, volto já, valeu. Fui, galera. Chegamos aqui mais uma vez juntos para o nosso último bloquinho sobre organização da administração pública. Tenho certeza que vocês estão aprendendo bastante, estamos revendo aqui em questões e é muito proveitoso isso aqui, tá? Eu quero agora resolver com vocês a questão de número 9, questãozinha também bem tranquila, vamos embora. O conceito de administração pública pode ser estabelecido a partir do critério objetivo ou subjetivo, conforme esclarece Maria Silva Zanella de Pietro. Pode-se definir a administração pública no sentido subjetivo como um conjunto de órgãos, pessoas jurídicas, às quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Nesse contexto, a atividade de organização da administração pública pode compreender a extinção de órgãos públicos como medida de reorganização administrativa e redução de custos por ato do chefe do Poder Executivo. Pessoal, aqui ele está pedindo o quê? Atividade de organização da administração pública, já não é o caso. Mais uma vez, tem que ver o que é que a banca está pedindo para a gente, cuidado com isso. Quando fala em organização da administração pública, qual a atividade que a gente encontra dentro dessa organização da administração pública? Veja, a extinção, por exemplo, de cargos públicos quando vagos, tá bom, por ato do chefe do Poder Executivo, como medida de organização e funcionamento da administração pública. O próprio artigo 84 da Constituição Federal diz que poderá o presidente da República, através de decreto, fazer o quê? Extinção de cargos públicos, quando esses cargos públicos forem vagos por atos do chefe do Poder Executivo, como medida de organização e funcionamento da administração pública. Literalidade do dispositivo da Constituição, tá? Então, extinção de órgãos públicos com medida de organização, não é isso. Criação de órgãos públicos independentemente de lei, claro que não. Órgão público só pode ser criado por lei. Instituição por lei específica de empresa pública. Empresa pública não é criada por lei específica, é autorizada por lei específica. Letra E, delegação de serviço à sociedade de economia mista, não. A delegação de serviço acontece somente para particulares em colaboração. Sociedade de economia mista, nós temos o quê? Outorga, tá bom? Beleza? Então, letra D de dado, excelente questão. Então vamos lá, só para organizar as ideias, eu quero só projetar para vocês aqui esse slide aqui que é extremamente importante, ó. Decretos autônomos do chefe do Poder Executivo para organização e funcionamento da administração pública, tá? Sem implicar aumento de despesa ou criação ou extinção de órgãos, tá bom? Pode acontecer por meio de decretos autônomos. Claro, extinção de funções e cargos quando vagos. Olha também o que fala aqui com relação à criação de ministérios. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para especificados artigos 49, 50 e 52, tá? Dispor sobre matéria de competência da União, especialmente sobre criação e extinção de ministérios, órgãos da administração. Então lembrem-se que quando um órgão público, um ministério é criado, só pode ser criado por meio de lei. Lei é aquela que passa pelo Congresso Nacional e com sanção do Presidente da República, tá? Para que eu possa criar cargo público só por lei, para que eu possa criar órgão público, para que eu possa criar ministério somente por meio de lei. Lei que vem do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Guarde isso. Questão 10, vamos lá. Questão 10 fala assim, ó. Conforme esclarece Maria Silva Zanella de Pietro, em sentido objetivo,
A administração pública abrange atividades exercidas pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes incumbidos de atender concretamente às necessidades coletivas. Corresponde à função administrativa atribuída preferencialmente aos órgãos do Poder Executivo. Está aqui a remissão, né, com relação à lei, com relação ao texto da professora de Pietro, e vamos para a questão. Para o exercício da função administrativa, afigura-se necessária a distribuição de competências, o que é feito mediante descentralização ou desconcentração, correspondendo esta última a. Esta última quem? A desconcentração. Letra A. Transferência de competências de uma pessoa jurídica para outra. Não. Transferência de competência para uma pessoa jurídica a outra, aqui nós temos a descentralização. Aqui não é desconcentração. Quando eu tenho a transferência de competência de uma pessoa jurídica para outra, por exemplo, União para uma autarquia, União para a sociedade de economia mista, Estado para uma autarquia, Estado para a sociedade de economia mista, eu tenho ali o que chamamos de transferência por descentralização. Então aqui seria descentralização, não é o caso, tá? Distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Sim. Agora, quando nós temos dentro de uma mesma pessoa jurídica, nós temos ali a desconcentração, como acontece, por exemplo, a criação de um novo órgão dentro da União, a criação de um novo órgão dentro do Estado, tá? E por aí vai. Quando eu tenho uma criação de um novo órgão dentro da mesma estruturinha, pronto, ali eu tenho o que chamamos de desconcentração. Quando eu tenho a criação de uma nova pessoa jurídica, descentralização. Tá? Quando é que eu tenho subordinação? Eu tenho subordinação quando eu crio a desconcentração. Tem subordinação, mantém-se a subordinação. Na descentralização, não mantém-se subordinação. Então, ó, não mantém-se subordinação. Beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Antes disso, só o conceitinho aqui sobre desconcentração. Consiste na distribuição interna de competências, isto é, no interior de uma mesma pessoa jurídica. Quando se fala em delegar atribuições a outra pessoa jurídica, né, seja um particular ou um ente público, já estaremos diante da descentralização. Beleza? Beleza. 11. Questão 11 para vocês. Ó, questão 11 fala assim: a administração pública direta contrata seus servidores. Olha, vamos lá. Administração pública direta, olha aí, ó, direta, contrata seus servidores. Quem é que faz parte da administração pública direta? Eu tenho aqui a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, claro, eu tenho aqui pessoas jurídicas de direito público interno, não é assim? O regime jurídico aqui, ó, regime jurídico vai ser o regime jurídico público ou administrativo. Ou seja, concurso público, tá? Por meio de concurso público para ocupação de cargos e empregos públicos. Não. Quem trabalha na administração pública indireta, esse pessoal aqui vai ser o quê? Estatutário. Vai ser regido pelo estatuto. Então vão ocupar cargo público, não é emprego. Então letra A já fica errada. Letra B. Por meio de concurso, submetendo-se aos aprovados e nomeados a existência de recursos para pagamento. Claro que não, tá? Não é isso aqui. Letra C. Para empregos públicos, claro que não. Aqui eu tenho cargos públicos. Quem trabalha na direta ocupa cargo público. Cargo público, tá? E letra D. Pelo mesmo processo formal que o dispensa com a instauração de processo administrativo. Não, é absurdamente errado, né, pessoal? Por meio de concurso público para ocupação de cargos efetivos, admitindo-se o livre provimento de ocupação de funções de confiança com a finalidade de chefia, direção e assessoramento. Então aqui, né, nós temos letra E, é o nosso gabarito. Mais uma vez, o gabarito ele vem aqui do artigo 37, inciso 2. Artigo 37, inciso 2, que fala: a investidura em cargo e emprego depende da prévia aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego. Forma prevista, né, na lei, ressalvadas as nomeações em comissão ou declarar de livre nomeação e exoneração. Aqui são os cargos ad nutum, tá, pessoal? Os cargos de livre nomeação e exoneração. Quando ocupado por particular, vou chamar de comissão. Quando ocupados ali por um servidor público, eu tenho uma função de confiança para situações de direção, chefia e assessoramento. Então veja que aqui eu estou falando da administração pública o quê? Direta, como a questão pediu. Quem trabalha numa autarquia também ocupa cargo público. Quem trabalha na fundação pública, cargo público.
Agora, quem trabalha numa empresa pública e sociedade de economia mista, o regime de pessoal aqui já vai ser seletista. Então, fica assim, ó. A administração pública direta, quem trabalha na direta, o seu pessoal, vai ser o quê? Estatutário, tá? Quem trabalha na indireta, o seu pessoal também vai ser o quê? Estatutário, tá bom? Se for, por exemplo, fundação e autarquia. Ainda na indireta, se tratar de sociedade de economia mista e empresa pública, o pessoal aqui já vai ser seletista, regido pela Consolidação das Leis de Trabalho, CLT. Beleza? Então, lembra disso aqui. Mas, claro, ambas se sujeitam ao regime de concurso público. Próxima questão, questão 12, na tela para você. Ó. Questão 12 fala assim: o controle exercido pela administração direta sobre a administração indireta denomina-se. Olha aí, pessoal, como é que chama o controle que é feito pela administração direta à indireta? Por exemplo, a União, INSS, autarquia. Esse controle, como é que chama? Controle finalístico. Ou simplesmente tutela. Ou simplesmente supervisão ministerial. Pode ter essas três expressões, tá? Controle finalístico, tutela ou supervisão ministerial. Não vá confundir com autotutela, não, porque a autotutela é a possibilidade que os entes têm, que as entidades de administração pública têm, de fazer controle de seus próprios atos. A autotutela não tem nada a ver com tutela, tá? A autotutela, controlar os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inoportunos e inconvenientes. Show, né? Agora, quando falamos em tutela, aí já estou falando relacionado aqui à fiscalização que as entidades de administração pública direta fazem, tá? Ali nas indiretas, somente para fiscalizar, mas tem ali autonomia, a indireta tem a sua própria personalidade, tá bom? Vamos aqui à nossa questão. A questão fala assim, letra A. O poder de tutela e permite a substituição dos atos praticados pelos entes que integram a administração direta, que não estejam condizentes com o ordenamento jurídico. Pessoal, poder de tutela, né, e permite a substituição dos atos praticados. Não permite a substituição de atos praticados. Letra B. Poder de revisão dos atos. Não, o nome disso é poder de tutela. Controle finalístico. Sim, é chamado de controle finalístico, pois a administração direta constitui instância final de apreciação para os fins de aprovação e homologação. Não precisa homologar nada porque a autarquia, por exemplo, tem autonomia, então não tem essa homologação, tá? Poder de tutela, que não pressupõe hierarquia, mas apenas controle finalístico, que analisa a aderência da atuação dos entes que integram a administração direta dos atos ou leis que os constituíram. Perfeito. O que significa essa aderência? Para saber se realmente aquela autarquia, aquela fundação, aquela empresa pública, ou aquela sociedade de economia mista está cumprindo com a finalidade pela qual foi criada. Então, simplesmente, esse controle não passa ali por um controle de contas, não passa ali por uma determinação de homologação para a validade dos atos, não. Simplesmente é um controle que é relacionado exatamente a analisar finalisticamente as atividades daquela que está sendo controlada. Só para saber se o INSS, se o Banco do Brasil, se a Caixa Econômica Federal, se a Petrobras estão realizando as atividades conforme foram criadas, tá bom? Então, letra D de dado é o nosso gabarito da nossa questão. Olha aí, para não confundir aqui a tutela com a autotutela. Tutela, controle finalista das entidades da administração indireta. Autotutela, controle dos próprios atos da administração pública, o que não é o caso, tá bom? Próxima questão, questão 13, fala assim, no que concerne aos órgãos públicos, meus queridos, órgão público, mais uma vez, órgão público criado por lei e extinto por lei, órgão público, mero centro de competência, execução de competências, órgão público faz parte da estrutura de uma entidade, de uma entidade política, a União, Estado, município, ali nós temos órgãos públicos. Órgão público é um ente despersonalizado, não tem personalidade jurídica. É isso que a gente tem que lembrar. Vamos lá, letra A fala assim, ó.
A criação e extinção dos órgãos públicos independe de lei. Não, depende de lei. Ok? Depende de lei. Criar órgão público depende de lei. Ficou errado aqui. No desempenho das atividades inerentes à sua competência, os órgãos públicos atuam em nome da pessoa jurídica de que fazem parte. Ok. Aqui nós temos a teoria do órgão, ou teoria da imputação, tá? Então, por exemplo, se um órgão público causou uma lesão para uma pessoa, quem vai responder ali não é o órgão, porque o órgão não tem personalidade jurídica, mas vai ser a pessoa jurídica da qual aquele órgão faz parte. Lembra disso, porque o órgão é um ente despersonalizado. Órgão público não tem personalidade jurídica. Vamos entender isso aqui, tá? Letra C, veja comigo aqui a letra C. Olha só, letra C fala assim: os órgãos públicos têm personalidade jurídica própria. Não, são entes despersonalizados. Ficou errado. A regra geral é que os órgãos públicos detêm capacidade processual. Não detêm capacidade processual. Salvo a regra que eles não detêm capacidade processual. Então vamos lá. Regra: órgão público não detém capacidade processual. Salvo, só pode ter capacidade processual quando for pleitear, proteger suas instituições, né, os seus direitos, as suas prerrogativas judicialmente, tá? É uma única exceção. Órgão público não pode estar em juízo, salvo quando for para proteger as suas prerrogativas. Então ficou errada a letra D. Letra E. Os órgãos públicos são unidades de atuação integrantes apenas da estrutura da administração direta. Haja vista que as unidades de atuação integrante da estrutura da administração direta denominam-se entidades. Não. Órgão público eu posso ter tanto na administração direta como indireta, bastando que ela faça parte de uma estrutura e não seja considerado pessoa jurídica, tá? Letra B de bola é o nosso gabarito. O que é que eu preciso saber sobre órgão público? Veja comigo. Os órgãos públicos, como eu acabei de falar para vocês, são entes despersonificados, com a qual sua atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem, segundo a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação. Guarde essas duas expressões, tá? Imputação volitiva, desenvolvida por alemão Otto Dierck, que vai dizer que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos seus órgãos e agentes. Questão de número 14. Vamos lá. Questão 14. Quanto à estrutura, órgãos públicos podem ser classificados em simples, também denominados unitários e compostos. Acerca desse tema, considere. Realmente, os órgãos públicos podem ser considerados em simples e compostos. O que seria um órgão público simples ou composto? Olha que fácil. Órgão público simples ou unitário é aquele que é formado apenas por um centro de competências. Não existe outros órgãos em sua estrutura interna, não possui subdivisões internas. É somente um órgão que executa suas competências. Beleza. Agora, quando é que ele é composto? Quando existe mais de um centro de competência. Possuem outros órgãos na sua estrutura interna. Essa é a diferença substancial entre os órgãos simples e compostos, tá? Ele está pedindo aqui, ó, acerca do tema, considere. Primeira proposição. São instituídos por um único centro de competência. Olha só. São instituídos por um centro de competência. Aqui embaixo está pedindo, ó, no que concerne as características, são exemplos de órgãos simples e unitários. Simples e unitários, constituídos por um único centro de atribuições. Sim. Possuem subdivisões internas. Não, que é característico dos compostos. São exemplos de tais órgãos, secretarias de Estado. Não, porque ele tem estrutura. Toda secretaria tem estrutura. Da mesma forma, os ministérios. Os ministérios têm estruturas, tá? Por isso que são órgãos compostos e não simples. Então, somente letra E, que é o nosso gabarito. Beleza? Beleza. Questão 15, fala assim: considere que Y é empresa pública federal e Z sociedade de economia mista, também no âmbito federal, levando em conta as características de tais entidades. Lembrando que empresa pública federal, sociedade de economia mista, não importa, federal, ambas são estatais. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Letra A. Ambas poderão revertir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Não. Por quê? Porque sociedade de economia mista só se admite, né, o seu tipo societário em sociedade anônima, SA.
Agora, a empresa pública pode ser qualquer tipo societário. Então, ficou errado aqui. Y deve obrigatoriamente estar estruturado sob forma de sociedade anônima. Não, não é Y, é Z, que no caso, sociedade de economia mista. Letra C. Ambas admitem presença de pessoal da iniciativa privada no seu capital. Não. Assim, o capital da empresa pública é capital somente público. O capital da sociedade de economia mista, aí sim, é misto, tá? Público e privado. Só que o público tem que ter maior controle acionário. Maior para ter controle acionário. Então ficou errado aqui. Apenas a empresa Y apresenta características de vinculação aos fins definidos na lei estruturadora. Não. A lei que instituiu faz com que aquelas instituições fiquem vinculadas. Não é apenas a Z, ambas. Vai ser a letra E, o nosso gabarito, tá bom? Então vamos lá. O capital de Z poderá ser formado pela conjugação de recursos oriundos de pessoas jurídicas de direito público ou de outras pessoas administrativas, de um lado, e de recursos da iniciativa privada do outro. Beleza, por quê? Quem é Z? Sociedade de economia mista. Então, seu capital é misto. Letra D de dado, nosso gabarito, tá bom? Beleza. Um detalhe importante que eu quero só lembrar para vocês, Lei 13.303 de 2016 é a lei das estatais, que ela vai dizer assim, sociedade de economia mista, cujas ações de direito com voto pertençam à maioria da União, Estado, DF, município, as entidades de administração indireta. O que é isso? É que na integralização do capital, né, capital público ou privado, o público pode ser composto por representantes da União, Estado, município, até mesmo Distrito Federal. Tá bom? Então, por exemplo, se eu estiver diante de uma sociedade de economia mista federal, eu posso ter do lado público capital estadual. Não tem problema, tá? Ocorre que o controle acionário tem que pertencer quem? Ao poder público. Tudo bem, pessoal? Então é isso. A gente se despede por aqui. Eu encontro você nas próximas aulas do Objetivo. A gente bate o papo aqui, fecha o papo aqui sobre organização da administração pública, tá? Forte abraço, bom estudo. O professor Luciano se despede aqui. Valeu, fui, pessoal!